Tudo da Canção Nova em um só lugar. Canção Nova Play. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Marcos. Glória ao Senhor. Estando com seus discípulos em Cafarnaum, Jesus, num dia de sábado, entrou na sinagoga e começou a ensinar. Todos ficavam admirados com o seu ensinamento, pois ensinava como quem tem autoridade, não como os mestres da lei. Estava então na sinagoga um homem possuído por um espírito mau. Ele gritou: "Que queres de nós, Jesus Nazareno? Vieste para nos destruir? Eu sei quem tu és o Santo de Deus." Jesus o intimou: "Cala-te e sai dele." Então o espírito mau sacudiu o homem com violência, deu um grande grito e saiu. E todos ficaram muito espantados e perguntavam uns aos outros: "Que é isto? Um ensinamento novo dado com autoridade. Ele manda até nos espíritos maus e eles obedecem." E a fama de Jesus logo se espalhou por toda a parte, em toda a região da Galileia. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Nosso Senhor Jesus Cristo, de acordo com a primeira leitura que nós ouvimos, alcançou dignidade a todos os homens por meio de sua paixão, morte e ressurreição. E a paixão glorificadora de Cristo, ela aparece de modo muito claro na primeira leitura. Nós o vemos coroado de glória e honra, por ter sofrido a morte, sim, pela graça de Deus em favor de todos. Ele, nosso Senhor Jesus Cristo, provou a morte. Mas a morte de Cristo suscitou a vida. A morte de Cristo, este abaixamento, kenosis, este movimento no qual Deus se esvazia, suscitou a glória para manter viva a nossa esperança. E todos nós deveríamos pedir a Deus a graça de orientarmos o nosso coração por esta esperança e nos perguntarmos: das minhas mortes, eu tenho a coragem de gerar a vida? Da minha dor, do meu sofrimento, eu sou capaz de gerar a glorificação de Deus? Porque nosso Senhor no Evangelho, Ele vai manter viva a esperança de um homem. Num dia típico de atividades, nós encontramos o ensinamento com liberdade e muita franqueza, e o gesto libertador do Cristo. Todos ficaram admirados, porque nosso Senhor Jesus Cristo fazia o que Ele dizia. Existe uma conformidade entre aquilo que Jesus falava, esta força da palavra, até porque Ele é o Verbo, é a palavra encarnada, e o gesto. Ontem eu explicava que Jesus, Ele é capaz de criar um mundo novo a partir da palavra, e com o gesto Ele corrige o mundo que nós carregamos dentro de nós. E nós somos chamados por Deus a dar resposta a esse processo que Deus realiza em nós, que se chama vocação. A vocação é uma resposta a este amor que Deus manifestou a partir de nosso Senhor Jesus Cristo. E todos ficaram admirados porque Ele fez aquilo que Ele disse. Ele se revelou como mais forte. A partir do momento que Ele venceu aquele poder que oprimia o homem. Porque nosso Senhor Jesus Cristo, Ele é o enviado definitivo do Pai para manifestar
o poder do Espírito e a força da palavra. Por isso, a palavra de Jesus, ela tem tanta força. E por meio da palavra, Jesus, ele conseguiu reintegrar o homem na sua dignidade e na sua liberdade. Cristo foi além daquilo que aparentemente se apresentava. Ele conseguiu ver o coração daquele homem e descobriu os males que se ocultavam dentro dele. E o Evangelho diz que só o amor divino pode corrigir e saciar a sede que o homem tem de Deus, que por vezes buscamos em coisas erradas. E Deus, mais uma vez, Ele tem a iniciativa de visitar o nosso coração, de perceber, de ver no nosso coração aquilo que nós carregamos, e com muita sinceridade Deus vem ao nosso encontro. Deus não se afasta de nós porque somos pecadores, muito pelo contrário, Ele entrou no mundo porque Ele nos ama, mas também entrou porque nós somos pecadores. Este gesto de Deus no Evangelho que nós ouvimos, que ao se deparar com um homem que estava fora de si, despossuído de si mesmo, estava possuído por um demônio, despossuído de si mesmo, é a imagem de tantas vidas perdidas por falta de sentido. Repito, este homem do Evangelho é a imagem de tantas vidas perdidas por falta de sentidos, tantas existências inumanas. E vem à minha memória aquelas forças que privam o homem de sua própria existência, como por exemplo, o egoísmo. A pessoa egoísta, ela é privada de si mesma. A injustiça, o desespero, o fatalismo, a indiferença. Quantas pessoas são privadas de si mesmas por esse processo que se chama indiferença? Bem simplesmente, como se dá o processo da indiferença? Quando nos acontece alguma coisa, a gente diz assim: meu santo não bateu com o santo daquele lá. Não sei por quê. E aí a gente começa a tratar a pessoa com frieza, com indiferença. Cristo, muito pelo contrário, viveu aquilo que torna o homem possível. É possível viver bem. Por isso Jesus, ele viveu o amor, a participação nas alegrias e nas tristezas humanas, nos desesperos. Nosso Senhor Jesus Cristo viveu a abertura de coração, o encorajamento, a liberdade, a verdade, a bondade, a ternura, a humildade, a paciência, a mansidão, a pobreza. Por isso ele conseguiu dizer as bem-aventuranças, mas antes de dizer as bem-aventuranças, ele já havia vivido. E hoje nós devemos nos perguntar com o salmista: o que é o homem? O Evangelho responde: na frente daquele homem miserável, marcado por uma situação de possessão, está um outro homem. Se um está amarrado pelo demônio, aparece um outro homem livre, com um olhar de fogo. E aí está, o Evangelho afirma, o Espírito Santo habitava o Cristo. O homem habitado pelo Espírito se deparou com um homem que estava possuído por um demônio. A liberdade vem ao encontro daquele que estava amarrado. E Deus não abandonou aquele homem. E a atitude de Cristo fez com que aquele homem fosse
devolvido a si mesmo. Há um tempo atrás eu recebi um livro, há muito tempo atrás, do padre Fábio, Quem me roubou de mim? E ele falava sobre o sequestro da subjetividade. Talvez seja mais fácil a gente enumerar as pessoas e as situações que nos roubam de nós. Mas agora a gente precisa fazer um caminho inverso a partir do Evangelho. Quem nos devolve? Jesus está devolvendo o homem a si mesmo. Quem te devolve? Na sua verdade. Ontem estava com 3 pessoas que cada qual do seu jeito me devolve. Mas por que não falar das nossas mães que nos devolvem apenas pela capacidade que elas têm de nos olhar? E com o olhar elas nos devolvem. Dos nossos pais, dos nossos amigos, aqueles que são casados, o esposo vai ter que lembrar da esposa que muitas vezes te devolve na sua bondade, mas também naquelas coisas mais difíceis. A esposa vai ter que se recordar sempre que todas as situações o esposo ele tem essa oportunidade não de te sequestrar, de te roubar, mas de te devolver. Uma jovenzinha, quando fui pároco em Lavrinhas, ela estava conversando na missa e eu chamei a atenção dela. Passaram-se uns 7 meses. Estava lá atendendo as confissões na paróquia. E ela apareceu lá. E depois de todas as confissões, ela disse assim: preciso falar uma coisa com o senhor. Eu, pois não, minha filha, pode falar. Eu acho o senhor um padre insuportável. Ai, gente, em algum momento nós somos insuportáveis a alguém. E o que eu fiz? Mas por quê? Aí ela foi dizer, porque um dia o senhor chamou minha atenção na missa. Eu dentro de mim agradeci. Muito obrigado, porque você está me dizendo uma coisa que eu sei desde antes que você soubesse. Em algum momento você é insuportável. Mas aí vai ter que aparecer uma pessoa para te dizer que você é insuportável. O que você faz com as pessoas que têm a coragem de te dizer a verdade? Tornou-se minha filha espiritual. Era enorme, gordona. Foi emagrecendo, ficou justa. E agora, com o auxílio desse pobre padre, vai se formar em direito. Eu não sou melhor que vocês, mas em alguma coisa, podem ter certeza, você também é insuportável. Porque você é insuportável, suporte aquelas pessoas que se apresentam também como insuportáveis. Tudo da Canção Nova em um só lugar. Canção Nova Play.